Bom dia, galerinha! Estão preparados para mais uma aula? Beleza. Olha, essa semana a gente vai se preparar para que a gente consiga atribuir uma nota para todos esses trabalhos que a gente vem realizando até então. E aí, estão animados? Vamos começar? Galerinha, e como é que vai ser essa avaliação? Vai ser nos moldes que o professor Cristiano já fez uma avaliação com vocês. Então, todos os professores vão fazer do mesmo jeito, tá certo? Esse é o primeiro ponto a ser discutido. O segundo são os assuntos. Bom, se a gente estivesse na nossa vida normal, ou seja, sem a quarentena, a gente já teria feito duas avaliações. A prova da primeira unidade e um teste para a segunda unidade. Não foi possível, porque a gente não estava pensando que ia ficar tanto tempo assim confinados, né? Mas vocês não vão estar prejudicados, porque, de certa forma, a gente seguiu o que teria que ser trabalhado. Nós trabalhamos tudo o que tinha que ser feito na primeira unidade, nós fizemos aquele teste, nós fizemos os trabalhos, então foi assim um ciclo bem trabalhado. E aí a gente continuou com o presente, porém, veja, a gente já tinha trabalhado o presente lá naquele teste, tudo, o que a gente realmente teria que trabalhar, com os verbos regulares. Até ali caiu essa parte aqui, ó. Nessa outra avaliação que vai ser feita agora, vai cair, continua ainda o presente do subjuntivo, porém, eu vou me deter em outros aspectos. Quais são os aspectos? Os verbos irregulares. Em especial, meninos, tem esses aqui, ó. O verbo ser, o verbo tener, descer, salir, estar, haver, ser, ir, caber, saber, dar, benir, medir, mentir, reconhecer e poder. Vocês têm esses verbos conjugados no caderno. Toda semana a professora pediu que vocês conjugassem, então não é possível que ainda não tenham aprendido. Quantas semanas seguidas? Chamam a atenção que esses verbos irregulares é necessário que vocês sentem, estudem. Por quê, gente? Porque eles têm uma forma própria de ser conjugada. Por exemplo, os verbos que sofrem a ditongação, é o primeiro diferencial, né? Que são verbos que sofrem câmbio, ou seja, você pega as vogais, o E e o O, que tem no radical do verbo e troca por um ditongo, certo? O segundo ponto de irregularidade são os verbos são terminados com CR. O que acontece com os verbos terminados com CR, CIR? A gente vai acrescentar a laceta. O que é isso? A gente vai colocar o Z. Por exemplo, o verbo conocer. Vai ficar como? Que yo conosca. Nascer, que yo nasca. Crescer, que yo cresca. Então, vocês viram que em crescer não tem laceta, mas quando você fala cresca, tem. E isso acontece em todas as pessoas. Também, quando ele cambia o E pelo I, como é que isso acontece? Bom, verbos que têm seu radical o E, veja, a gente já viu que existem duas situações. Verbos que têm o E no radical e o O no radical, o que acontece com eles? Eles sofrem a ditongação. Lembram? Porém, existe uma outra, vamos dizer assim, irregularidade dentro dessa irregularidade. Existem um grupo de outros verbos que você vai pegar esse E do radical e não vai sofrer a ditongação. Aí, o que vai acontecer? Você vai pegar e vai trocar o E pelo I. Simples assim. Então, é preciso sentar e estudar. Quais são esses verbos? Por exemplo, o verbo medir, o verbo pedir, que vai ficar que yo mida, que tu pida. Então, quando você repetir, quando você responder, quando você conjugar, você vai com o tempo tendo isso em mente. Eu já disse a vocês, o processo de aprendizagem tem passos. Primeiro ponto, o que a gente faz? A gente decora, não tem para onde correr, tá? Primeiro ponto é decorar. Decorei. Depois que você decora, você repete, e aí você vai internalizando. Você sabe o que significa internalizar? Você sabe certas coisas que você não percebeu ainda que você sabe, você internalizou, faz parte do seu ser. E aí, depois que você internaliza, aí sim é que aconteceu a aprendizagem. Aí, de fato, você aprendeu, tá bom? Agora, os verbos terminados com o IR. Lembra o que acontece com os verbos terminados com o IR? Você vai pegar o I e você vai acrescentar o I grega. O que é o I grega? O Y. Por exemplo, o verbo construir. Que yo construya.
Esse já é escrito com Y e o A, e não o I. Entenderam? Bom, além disso, a gente trabalhou com o pretérito. Veja, por que que vem o pretérito aqui, já que é para ser trabalhado durante toda a unidade só com o presente? Porque, gente, o pretérito perfeito do subjuntivo nada mais é do que o presente. Ele vai formar um verbo composto. Vejam, o pretérito perfeito, ele é formado... ele é composto, melhor dizendo, ele é composto pelo verbo haber, e esse verbo haber tem que estar no presente. Que yo haya, que tu hayas, que él haya, que nosotros hayamos, que vosotros hayáis e que ellos hayan. Primeiro ponto é esse. Sento e aprendo como é que eu devo conjugar o verbo haber. Aprendi, o que que eu faço? Eu somo, eu acrescento o particípio. Então, eu coloco o verbo haber, né, juntamente com o particípio do verbo principal. O verbo haber é auxiliar e o particípio é o principal. E aí eu consegui formar o pretérito perfeito usando o presente do verbo haber. Por isso que a gente estuda junto. Entenderam? Então eu vou conjugar como? Que yo haya cantado, que yo haya dicho, que yo haya roto e assim sucessivamente. Lembram disso? Repito, aqui vem repetindo, ó, verbos regulares, irregulares, vocês vão ver aonde? No caderno, mas vocês também podem achar aonde, gente? Na videoaula. Gente, vocês têm toda a liberdade de voltar os links que a gente mandou para vocês e lá nas videoaulas, repitam todas as videoaulas, a gente vem trabalhando com os verbos no subjuntivo, no presente subjuntivo, então tem como vocês fazerem essa revisão. Tem gente que aprende muito mais assim, ouvindo, vendo, do que só lendo. Então, quem quiser, vocês podem repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes vocês quiserem. Vocês vão ter essa liberdade, né? Olha que esse é um algo a mais que a gente não tinha antes. A única revisão que vocês tinham antes era só na sala e acabou. Aqui a gente está dando algo a mais. Você tem um material que vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. Claro, se vocês já sabem, até porque a gente bateu demais isso, né, gente? Toda semana, verbo para conjugar, nossa! Então, quem já sabe, precisa fazer isso, gente, voltar e repetir? Não, já sabe para quê? Não é verdade? Outro detalhe, vocês não precisam ouvir o vídeo todo, não. Corre o vídeo, passa lá o vídeo até o ponto onde você não sabe e só repete aquela partezinha que não sabe. Eu sei que eu não precisava explicar isso para vocês, mas mesmo assim estou cumprindo a minha obrigação, quer dizer, tá bom? E a parte mais complicadinha é essa aqui, ó. Como a gente vai usar os marcadores temporais, que são os advérbios. O ojalá, veja, o ojalá, o quizás, talvez, aunque, a lo mejor, quando e se, a gente utiliza quando a gente vai usar essa ideia de probabilidade, essa ideia de desejo, essa ideia de dúvida, chamando a atenção que o ojalá, ele traz essa ideia de dúvida, mas mais propriamente uma dúvida com desejo, tipo, tomara que isso aconteça. Então, ojalá significa tomara, mas ao mesmo tempo ele está no grupo da dúvida, né? Eu não sei se vai acontecer, mas eu gostaria que acontecesse. Lembrando que o uso do quando e do se, isso eu vou botar na prova e muito, tá, gente? Então, foco nisso aqui, ó. Vou botar muitas questões nisso aqui. Quando e se. Vamos repetir aqui? A gente vai usar o quando a gente for usar o presente do subjuntivo. E ele traz uma ideia de quê? De uma dúvida maior. Eu vou usar o se com o indicativo, com o presente do indicativo. Isso significa o quê? Que a dúvida é menor. O uso dos prepostos e pós-postos. Como assim? Eu pego esses marcadores e coloco. Eu posso colocar antes do verbo? Posso. Posso colocar depois do verbo? Posso. Mas aí o que acontece? Que é o que cai no Enem, exatamente isso, a interpretação. Não cai no Enem como você vai conjugar o verbo, vai cair no Enem como você vai entender aquilo que está sendo dito. Entender aquilo que está sendo dito. Como assim? O seguinte... Se esses marcadores estiverem antes do verbo, a gente diz que ele é antes, pré-postos. Os marcadores estão antes do verbo, significa que a dúvida é maior. E eu tenho que usar o verbo no
subjuntivo. Porém, se eu pego esses marcadores aí, talvez, e coloco depois do verbo, o que aconteceu? Vai me obrigar a usar o verbo no indicativo. E como é que eu vou interpretar isso lá no Enem? Eu vou interpretar da seguinte forma. Poxa, aqui está o verbo no indicativo, aqui tem um talvez depois do verbo no indicativo. Eu vou interpretar isso dentro do texto como uma ideia de dúvida menor. O que significa uma dúvida menor? Significa uma quase certeza. É quase certo que aquilo vai acontecer. Não é certo, mas é quase certo. É bem possível, tá bom? Lembrando do alô merró. Vocês lembram do alô merró? O que significa alô merró? Alô merró significa talvez. Porém, ele traz essa necessidade de ser usado com o presente do indicativo. Lembrando que existe a possibilidade do uso dele com o subjuntivo. Porém, remotamente, pode vocês encontrarem algum texto onde ele venha com o indicativo. Com o subjuntivo. Repetindo. Você vai usar o alô merró com o indicativo, porque é uma ideia de talvez, de dúvida, porém é uma ideia de uma possibilidade muito forte de acontecer. Repetindo, alô merró é com o indicativo. E qual é o resultado dele? Como é que eu interpreto? Dúvida menor. O que é uma dúvida menor? Algo que pode acontecer, mais possível. E, em contraponto, nós temos o aunque, que é justamente o contrário. Por quê? Existe a possibilidade remota de vocês encontrarem, sim, o aunque com indicativo, ok? Se aparecer remotamente isso, eu vou interpretar que a dúvida é menor. Já aprenderam isso? Beleza. Porém, o mais usual, e é o que eu quero, se cair na prova, eu quero que vocês coloquem o seguinte. Eu usei o aunque, eu sou obrigada a usar o verbo no subjuntivo. Combinado? E já acabando o uso das expressões do creu que e não creu. Isso aqui é muito importante, porque confunde. Se a gente estivesse na sala, a gente ia fazer um joguinho. Eu tenho um jogo que eu trabalho muito isso aqui, mas só dá para fazer na sala. Quem sabe quando a gente voltar, a gente faça, tá bom? Veja, o que vocês têm que prestar atenção nisso? O verbo crer é um verbo que traz uma ideia de impressão. Então, quando você usa o verbo crer na afirmativa, ele vai obrigar que você utilize o verbo no indicativo. Quando você usar o verbo crer com a negativa, no creo que, negativa, no creo que, significa o quê? Que você é obrigada a usar o verbo no subjuntivo. Então, veja, se a professora pede, passe para afirmativa, tá lá, no creo que venga hoy. Vocês vão ter que pegar esse venga, que está no subjuntivo, e passar para o indicativo e vice-versa. Entenderam? Repetindo, o creo que, verbo no indicativo. No creo que, verbo no subjuntivo. Valeu? Gente, chegamos ao final da nossa aula. Foi rápido hoje, né? Mas sabe por quê? Eu fiz de propósito. Eu separei somente os pontos que vocês precisam ter mais atenção. O restante é com vocês, porque são verbos irregulares, precisa que vocês sentem e estudem. Muito mais do que a explicação da professora. Mas, de qualquer forma, eu estou por aqui. Tendo qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou poder orientar no que vocês precisarem. Estou à disposição. Um beijo e um abraço da Proselma. Até mais.